boa tarde. Hoje é dia 21 de dezembro de 2018, no ar o programa Fundos Imobiliários, o último programa do ano, ao vivo aqui pelo Infomoney e também pelo Facebook do Infomoney. Hoje as coisas deram certo no fim do ano, duas pessoas resolveram vir passar o final do ano em São Paulo e eu tenho a alegria de promover um grande encontro aqui. Daqui a pouquinho eu e você batemos um papo com o André Batti e Marcos Baroni, os dois aqui ao vivo comigo. Vai ser uma conversa de bastante divergência e convergência. Eu tenho certeza que nós três aqui convergimos em querer fazer conteúdo de qualidade e desinteressado e divergimos em alguns momentos sobre opiniões de mercado. E cada um assistindo que forme a sua opinião. Já já. Como eu tenho dois feras aqui, eu não quero me estender muito na abertura. Eu não vou falar de fatos relevantes, mas trouxe alguns destaques. Olha lá, ó. Primeiro, boletim de mercado imobiliário da B3, agora dados fechados de novembro, já são 164 fundos listados, contra 138 no final de 2017. Número de investidores, olha que legal, 193 mil investidores ao final de novembro. Cresceu quase 81 mil esse ano, 72% de crescimento em número de investidores. Eu gosto muito desse dado, sempre. E fixo nominal, já que estamos no final do ano, 3% de alta nominal no ano. Então não foi um grande ano do ponto de vista de rentabilidade dos fundos. Se a gente considerar a inflação, o IFIX real descontado pelo IPCA, menos 0,6. Então quem tivesse uma carteira idêntica do IFIX teria perdido para a inflação esse ano. Falando em inflação, ó, IFIX e Tesouro IPCA 2045, aqui o preço unitário do título, que está em laranjinha. Eles têm uma correlação forte, né? Mas aí você vê no final o fundo imobiliário subiu menos, o IFIX subiu menos do que o preço das NTNBs, do Tesouro IPCA. E esse último gráfico é o mesmo título, só que agora o que ele paga de yield ou cupom, né? IPCA mais 5, IPCA mais 6, você vê que ao longo do ano chegou muito próximo de IPCA mais 6 e agora já estava IPCA mais 5. Tem muita gordura aí, tá? Dá para cair muito. Desde que as reformas aconteçam, de que esse país, toda a expectativa que se tem com o novo governo do ponto de vista de reformas, de fato saia do papel. Se não, volta a subir a NTNB e aí fundo imobiliário cai. Daqui a pouco a gente conversa disso. Por fim, já que é o último programa do ano, eu quis trazer aqui uma breve retrospectiva. Olha, foram 12 programas em 2016, o programa iniciou no final de 2016, 45 em 2017, e já em estúdio novo, foi o segundo estúdio em 2017. E aí em 2018 a gente vem para um estúdio novo com várias possibilidades. Eu trouxe 3 fotos diferentes do estúdio, 47 programas, 38 convidados diferentes, mais de 24 horas de conteúdo. E assim vai devagarzinho a gente falando de fundo imobiliário cada vez mais, né? Fico muito feliz de trazer esses números. Quando a gente para fazer um balanço desse, às vezes até assusta, fala, nossa, fizemos tudo isso mesmo. Muito legal. Muito bem. E-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, esse eu escrevi no começo do ano, é gratuito, baixa lá nesse endereço aqui. E o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online que é um sucesso, as pessoas fazem, adoram, se sentem seguras em investir e me retornam muito com isso. Agradeço muito os que deixam um retorno lá. Conheça o curso na página do Infomoney. Por fim, venha bater um papo comigo nas redes sociais, me encontre por aí. O canal do YouTube lá tá cheio, hein? Vai ficar uma semana sem programa Fundo Imobiliário. Os anteriores estão todos lá. E ó com quem eu vou falar hoje, ó. Um é autor do Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário, o outro é coautor do Guia Suno Fundos Imobiliários, André Batti e Marcos Baroni. Muito legal promover esse encontro, muito obrigado aos dois por estarem aqui, viu? Presentão de Natal, né? Para mim tá sendo. Para nós. Coordenar um encontro aqui no final do ano, né? Foi até uma surpresa, né? O último programa do ano. Vamos coincidir um pouquinho, né? Isso aí. Eu comecei a fazer umas playlists lá com os programas passados. Tô organizando ainda, mas fiz assim, olha, só então administradores, só consultores e tal. E aí tem que ter a dos produtores de conteúdo, não sei exatamente como chamá-los, né? E esse ano, pô, todo mundo veio, com exceção do Nod. O Nod este ano não esteve aqui, nem naquele especial de 2 anos que a gente fez por distância.
Então, Nod, o ano que vem você não pode Mas passar em branco. vou te dar um nome melhor para a lista. Entusiastas, pronto. Sim. Melhor do que produtores de conteúdo, entusiastas. Mas o Nod também é um cara muito importante para esse encontro que está acontecendo aqui, viu? Então, um abraço para você, verdade. Nod. E em 2019 você deu um jeito de vir ao programa Fundos Imobiliários. Muito bem. Senhores, primeiro, eu achei 2018 um excelente ano para fundos imobiliários. A rentabilidade real você acabou de mostrar que foi negativa. Isso, tem ano que é bom, tem ano que é ruim. Mas o mercado se expandiu. A gente viu esse número de recorde de investidores, novos gestores, novos fundos. Enfim, rapidamente, o que vocês acharam de 2018? Então, eu acho que 2018 foi bom nesse sentido. Eu acho que o mercado de fundos imobiliários ele se consolidou. Ele agora realmente começou mais a chamar a atenção dos investidores do ponto de vista de estratégia de investimentos, do ponto de vista de alocação de investimentos, do ponto de vista de distribuição. Então, acho que todos os players, quem realmente organiza a parte de trás, né, da indústria de fundos imobiliários, começou a ver o produto com uma ótica diferente. E isso parece que 2018 se consolidou. Parece que o mercado amadureceu. Sabe quando sabe aquele fato que acontece na nossa vida que a gente realmente fala, poxa, peraí que agora eu tenho minhas responsabilidades. Então acho que agora o mercado de fundos imobiliários literalmente conquistou seu espaço. E quando isso acontece, é fundamental para que a gente possa estar cada vez mais fazendo isso aqui, né? Fazendo com que as coisas continuem evoluindo no ritmo certo, no rumo certo. Esse é o nosso trabalho. E aí, André? Números, né? Aumentou cotista, aumentou o volume. Até um contraponto. Eu fui fazer uma análise de quanto precisaria para investir. Um fundo de pensão que precisasse investir 100 milhões em fundo imobiliário precisaria ter quanto para cumprir uma regra de liquidez lá? Precisaria ter 75 fundos, que é um número impressionante de ruim, né? Precisa de muitos fundos para cumprir a regra de liquidez. Mas daí caiu a ficha, nossa, eu fui a 75 fundos para achar liquidez e tinha 75 fundos para achar liquidez. 2, 3 anos atrás, quando começou o programa, eu ia chegar no final da lista e não ia cumprir os 100 milhões para aquela regra de liquidez. É impressionante como a gente viu também a semelhança e a diferença, né? A gente viu muitos gestores novos nessa área, emissores novos nessa área, mas é aquela sensação de diferente, não é o fundo de um imóvel que lançou para soltar a carteira de alguém. Pode até ser fundo de imóvel para soltar da carteira de alguém, mas pelo menos é o fundo que tem a cara de ser gestão de muito tempo, não é aquela carinha tão feia de 2012. Mas o André lembrou bem, né? Foi o ano dos gestores artesanais, os gestores gourmets, que foi o nome que eu inventei. Eu acho que realmente esse ano chamou atenção, bem lembrado pelo André, né? E as corretoras também, né? O fundo imobiliário deixou de ser o patinho feio para ser a menina do olho de taxa zero em quase todo lugar. Todo mundo baixando corretagem zero, analista em praticamente todas as casas. Que foi o que aconteceu lá atrás com o Tesouro Direto, né? E aí agora esse movimento, essa onda chegou nos fundos imobiliários, né? E isso realmente mexe com o mercado, né? E o Tesouro Direto, você tem já uma quantidade significativa de pessoas cadastradas e pessoas aplicando. Eu acredito que fundos imobiliários devem chegar muito próximo disso, rápido, bem rápido. Assim esperamos todos nós. Antes de falar assim de 2019, que é aquela, 2019, essa pergunta, quando eu estou sendo entrevistado, é a pergunta mais chata que tem. O que vai acontecer em 2019? Sei lá, até dezembro vai acontecer tanta coisa, né? Então vou ser bem pontual a respeito de 2019. Se os fundos imobiliários perderem a isenção de imposto de renda, ou se o rendimento vier a ser taxado, isso pode acontecer em 2019, 20, 30, 40, 2097. O que aconteceria com a indústria de fundo imobiliário se isso viesse a acontecer já no ano que vem, no novo governo? Na opinião de vocês. Começa? Vai lá. Bora lá. Bom, primeiro a resposta institucional. Acho que foi o Bradesco que fez um estudo assim. Luiz Maurício Garcia. Então já até sabe qual é o estudo. Se fosse tributado o fundo imobiliário, quanto de crescimento, né, da economia precisaria ter para compensar? E surpreendentemente é um número pequeno em número de anos, né? Não é tão drástico em crescimento, não tão drástico em número de anos. Ou seja, uma coisa seria possível compensar com outra. Se for tributado, vai perder esse lustre, não tenha dúvida, né? Vai perder esse chamativo, que é um chamativo. Mas isso dito, até numa entrevista contigo, inclusive, né, eu falei, até tributado eu acho que eu prefiro esse investimento. Mesmo tributado faz muito sentido. Eu preferiria uma tributação tipo a mexicana, não tipo a americana nesse caso, né? Tem
é tributado de passagem, mas tem uma segmentação especial para infraestrutura e imóveis, né? Junta, inclusive, as dois, numa classe de investimento. Mas perde o lustre, dá aquela queda, dá aquele susto, né? A gente lembra da última medida provisória que quase, né, tributou, foi um dia... No final de 2015. Sim, foi um dia bastante... Desse dia eu acordei tarde, quando eu peguei no celular, o celular estava estourado de mensagem, estava dormindo no dia que ia ser tributado. E passou e voltou e... Assim, esse estudo do Bradesco, essa perda do lustre, a estrutura ainda assim não muda tão tributada. Acho que essa é a resposta. Exato. Eu vou ouvir a opinião do Barano, depois eu vou falar um pouquinho disso também. Tá, então, eu acredito assim, eu gosto de fazer comparações para as pessoas entenderem melhor, porque a maioria das pessoas que nos assistem, elas têm conhecimento técnico também, mas muitas das vezes elas querem entender qual o nosso pensamento real. A comparação, a analogia que eu faço é a seguinte: imagina um atleta, um jogador de futebol, né? O Neymar estava lá em ascensão e aí ele sofre uma lesão, aquela que bateram nas costas dele, que ele machucou. O Neymar deixou de ser o Neymar? O Neymar deixou de ser um grande atleta? Não, mas retardou aquilo que ele estava desenvolvendo. Ele teve que dar 10 passos para trás, se recompor, se preparar novamente, refazer todo o preparo muscular. Eu não sou especialista, mas entendo minimamente, para ele continuar a ganhar tração de novo e continuar a ser o Neymar de novo. Eu estou dando um exemplo do Neymar simbólico, as pessoas vão me entender. Então é mais ou menos isso que aconteceria na indústria de fundos imobiliários. A indústria imobiliária não vai acabar, mas ela perde tração, dá 2 passos para trás e vai ter que recomeçar. Num primeiro momento, o patrimônio diminui porque a correção é rápida, né? O mercado é muito rápido. A renda das pessoas vão cair também porque vai passar a tributar. Mas a ponta que mais me preocupa, as duas pontas que mais me preocupam, uma é do ponto de vista do administrador e gestor, que ele também perde receita. Porque boa parte dos fundos tem a receita de taxa de administração e gestão atrelada ao valor de mercado. Como cai 30%, você pega uma indústria 20%, você pega uma indústria e fala, olha, diminuiu a receita. Então isso dá um susto. E do ponto de vista da distribuição, porque aí o que o André falou faz muito sentido para mim com relação ao brilho. Como perde o brilho, você perde força de venda. Então o cara da distribuição, que vai lá ofertar o produto, ele vai se sentir menos motivado. Ele vai agora ter que vender o carro com o tanque vazio, não vai ter mais o PVA, o tapete. Vamos ter que cortar custo, agora a gente não vai poder vender mais assim. Então a gente ia perder espaço, a gente ia perder tração, íamos voltar no tempo, íamos continuar a ter uma indústria ainda em ascensão, para que o mercado vai encontrando a solução, vai fazendo os seus ajustes, o gestor vai ter que ser mais diligente na hora de escolher o imóvel, ele vai ter que brigar mais pelo preço e ia se autorregulando de novo, normal. Então a analogia que eu quero trazer é mais ou menos essa. É um corredor de carro que bate e vai para o hospital, fica internado, fica fora um pouquinho, depois ele volta. É o mesmo raciocínio, machuca, mas ele consegue ganhar o brilho dele de novo, do jeito dele. Né? Essa acho que foi a pergunta que eu mais ouvi esse ano, uma das que eu mais respondi, e eu continuo com a mesma toada. Eu acho que não muda nada, não acontece nada. Cai 20%, por que cairiam 20% as cotas? A gente tá falando, pensando o seguinte, o rendimento passa a ser tributado em 20%, então a distribuição cai 20%, a cota cai 20%, para quê? Justamente para que o yield permaneça idêntico ao do mês anterior. Isso. Então, para novos entrantes, nada mudou. Nada mudou. Para quem entendeu, você fala, vamos vender o carro sem gasolina. Não. Quem vai comprar um carro novo, compra um carro igualzinho. Você compra isso e tem a mesma rentabilidade ao ano. Tá? E todo o resto prevalece. É melhor do que ter um imóvel só. Você está diversificado e tal. Uma coisa é assim, se acabar a isenção de imposto de renda da LCI, por que alguém faria uma LCI ao invés de um CDB? Sem isenção de imposto de renda, a LCI não serve para nada. Sem isenção de imposto de renda, o fundo imobiliário continua servindo para tudo que já servia antes. Entende? Bom não mas a vida continua. O movimento de mercado, o André acho que pode completar isso, é que o movimento de mercado não é tão racional assim quando a gente imagina. No curto prazo, ele é muito mais emocional. Sim. Então, como nós temos aí o dobro de investidores novos, eu não sei saber exatamente quanto disso, mas com certeza boa parte dessas pessoas nunca viram uma queda de fato. Então, quando eles verem, realmente assusta, né? E aí vão ligar para o assessor, vai ligar para quem indicou, vai ligar para algum lugar, e aí você perde um pouco a defesa do produto. Sim, né? Eu que tenho fundo imobiliário, veria a minha posição diminuir 20% e a minha primeira distribuição de renda diminuir 20%. Isso. Só que as minhas novas compras já seriam num patamar que levasse. Exatamente. E ao longo do tempo a coisa converge. Fala, André.
Até voltar no gráfico lá, você falou uma coisa interessante, que muita gente dos novos não viu queda, né? Teve muita gente nova da última queda para cá, que foi, né? Das greves dos caminhoneiros, a possibilidade de aumento de juros. O que eu queria comentar, que lembrou da conversa de vocês, é que fundo imobiliário já foi tributado. Já foi tributado, exatamente. E era uma coisa engraçada que na época ele não seguia a Selic. Esse fenômeno de seguir a Selic, ele é um tanto... Tudo bem que todo mundo viveu isso, todo mundo que está no mercado praticamente só viveu assim, mas eu não participava, mas eu lembro, porque eu tenho os números para trás. O fundo imobiliário não seguia a Selic na época que ele era tributado, era diferente. Na verdade, ele tem tantos anos tributado quanto isento e tem tantos anos seguindo Selic quanto não seguindo Selic. Então, talvez mude algumas coisas assim, de maneiras um pouco imprevisíveis. Vamos torcer que não seja tanto. É a única coisa que eu entendo o Arthur perfeitamente, mas o que eu não concordo é que tipo assim, não vai mudar nada. Muda. Alguma coisa muda. Vai encontrar o caminho, né? Pode mudar para melhor. Só diga-se de passagem. Exatamente. Depois de uma lesão, o jogador pode se sair melhor da lesão, porque ele vai começar a ter cuidados e preparos. O que eu quero dizer é que, intuitivamente, quando eu comecei a dar aula de fundo imobiliário em 2012, e quando eu comparava imóvel e fundo imobiliário, o último item da comparação era isenção de imposto de renda. Isso foi intuitivo na minha vida, tá? Se acabar, tudo que estava para cima prevalece. Sim. Entendeu? Sim. As qualidades prevalecem, só exatamente. Deixa de ser isento de imposto de renda. Mas a minha preocupação, Fabarone, o que te tiraria o sono, por incrível que pareça, é a distribuição. É onde a indústria retrairia bastante. Porque a ponta da distribuição, ela vai para onde o dinheiro está correndo mais rápido. Por que a distribuição dos fundos imobiliários aceleraram muito? Porque ficou mais fácil colocar o produto no mercado. Mas aí vamos considerar duas coisas para a gente considerar. Uma, só fundo imobiliário perder a isenção? Aí acabou a brincadeira. Agora, veio uma reforma tributária e tudo que era isento deixou de ser isento. Meu pai sempre dizia assim, ó, quando todo mundo quebra, ninguém quebra. E completando o que você está falando antes de passar, é que a gente discutiu isso no Congresso de Fundos Imobiliários aqui da Suno, que a gente fez. Um gestor colocou muito bem. Ele falou assim, que se vier o fim da isenção com um pacote tributário, às vezes o prêmio de risco do país diminui, a curva longa da NTNB diminui, aí fica meio que no 0 a 0. Seria o melhor dos cenários. Não, porque tributação provavelmente não é tão total. Sem entrar muito nesse mérito, né, que senão a gente vai se enrolar para sempre, mas LCA, LCI, né, já está com cara, tem discussões de perder. Por quê? Porque tem a alternativa da LIG. A LIG substitui pelo menos uma delas, né? Letra imobiliária garantida. Inclusive fundo imobiliário logo vai começar a investir. Pode comprar, exatamente. Então é um pacote, vamos ver até onde o tamanho dele. A Liga é uma das novidades para o ano que vem, que talvez seja um tempero na carteira dos fundos de papel, que hoje são concentrados em CRI, talvez passem a ter Liga. No mínimo melhora o caixa. Talvez, vamos ver, né? Talvez. Eu acho que melhora bastante a posição de caixa, fundos que fazem emissões maiores, talvez carreguem Liga para dar um pouco mais de consistência no rendimento de curto prazo. Faz sentido, né? Vamos ver. Não, e Liga 500 milhões, né, no primeiro mês. 1,2 bi o Itaú emitiu. A primeira do Itaú foi 1,2 bi. Já. Quanto tempo? Acho que ele não precisou, mas quantos meses não precisou, né, para a LCI acumular isso de saldo? Vou te dizer o que eu acho que a Liga vai fazer de cara com os fundos imobiliários. O arroz com feijão, o fácil, CRI fácil, não tem mais. Não tem. O CRI fácil vai virar Liga, o banco emite, não precisa nem da seguradora. Então aquelas operações simples, tranquilinhas, vai sobrar para o CRI coisas mais complexas que entreguem mais yield com um pouco mais de risco. Perfeito. Tá? E aí é que os fundos imobiliários podem se destacar, os gourmets e tudo mais, e olha, aqui que eu vou trazer de operação boa aqui para dentro. Perfeita ponderação. Segmenta o mercado tanto para mais simples quanto para mais complexo. Assim. Isso aí. Bom, 2019, a gente viu aqueles gráficos lá, o IFIX está voltando para próximo da máxima nominal, não real, mas nominal. Os IPOs devem acontecer bastante o ano que vem, se a taxa de juros permanecer baixa e tal. Enfim, eu não quero fazer aquela pergunta que eu não gosto de responder, assim, o que vai ser de fundo imobiliário em 2019, mas qual é o sentimento de vocês para janeiro, para você pensar daqui para frente, independente de ser uma virada de ano? Você teve aqui em maio, estava lá, né, foi na máxima do ano e tal, e aí eu te perguntei, tá caro, André? Você falou, é o que temos para hoje. Eu tive que responder isso hoje, inclusive. E aí, e aí daqui para frente, o que você acha? Daqui para frente, é triste fazer previsão no topo de mercado porque você vai errar, mas tudo bem, bora lá. Você acha que o mercado está em topo?
Número de cotistas é um indicador forte, né? Quando o número de cotistas sobe... Rateio. Não, sim, a gente não pode falar isso. Essa palavra é proibida. Sim, mas está dando rateio, quarto seguido. E um fundo pequeno, não desconhecido, porque não é tão desconhecido assim, mas um fundo pequeno teve o segundo maior rateio da história, que é semana retrasada. 4 fundos imobiliários com rateio. Número de cotistas subindo. O que eu espero para 2019? Eu espero, na verdade, progresso. Mais cotistas, mais fundos. Muitas emissões follow-on tivemos, espero que continue tendo. Também acho, os fundos grandes têm que ficar maior, né? Sim, fundos pequenos estão na toada de crescer também, organicamente ou mais aceleradamente. Eu acho que não vem nem com a tributação. Eu acho que não vem tanta novidade assim. E isso em si é um bom sinal. A continuidade desse status quo. Pronto, nós estamos no topo? Não vou responder, mas esse status quo de topo não é ruim. Pode até não ser bom em termos de retorno absoluto, Você vê que o número de cotistas cresceu consistentemente esse ano nas fases de alta, nas fases de baixa, nas fases de estabilidade. Óbvio que eu sei que alta traz mais cotistas, mas esse ano eles só cresceram. O número de cotistas só cresceu. Até maio, depois de maio, durante as eleições, eu vejo esse número e falo dele todo mês aqui. Né? Então foi até um despertar. Aí todo mundo um dia foi iniciante no mercado de fundo imobiliário. E quando você entrou, você não olhou muito se estava em topo, se não estava em topo. Se junto com mais cotistas vem mais mercado, vem mais fundos, vem mais emissões, a coisa se equilibra. Isso, é isso que não, mas é isso aí, você colocou o que eu ia dizer aqui, exatamente isso. Eu acho que se você consegue fazer o mercado crescer na mesma velocidade, claro que não vai ser tão simétrico assim, mas na mesma intensidade do que a quantidade de investidores, tudo, você vai equacionando uma coisa pela outra, né? A gente já está começando a ver emissões follow-on bilionárias, a gente já está começando a ver coisas desse tipo, captações de fundos com pouco tempo dando rateio histórico. Então tudo isso já é uma sinalização de topo, é uma sinalização de mercado aquecido e de alerta? Mas num mercado muito pequeno, não dá para esperar muito mais disso. Você tem um mercado de 40 bi, 50 bi, em grandes números. Se ele aumentar 5 bi, 10 bi que seja, ele aumentou quase nada. Em termos nominais, nada. Entendeu? Então me surpreenderia muito mais se eu estivesse num mercado já de 500 bilhões de reais e ele tentando aumentar mais 100 bilhões num ano. Aí isso talvez me chamaria mais atenção. Tem um lado bom da história do aumento de cotistas. Eu talvez tenha passado a mensagem de negativo para o topo, mas tem um lado bom de topo de cotistas. Quando dá topo de cotistas em renda variável ações e o mercado desmorona, perde cotista pra caramba, perde acionista pra caramba. Nós vimos que fundo imobiliário perde também, mas não tanto, né? Parece que é bem mais resiliente os cotistas do que o mercado. O que eu tenho percebido assim nitidamente é que o mercado que está sendo criado para a próxima década é muito diferente do que nós vivemos. Exato. Isso é fato. Isso é fato consumado mesmo. O que a gente vai iniciar aí essa próxima década está bem diferente. O nível de maturidade em todas as esferas, em todos os espectros. Então, isso é o que eu acho que é o mais positivo para 2019. Que a gente ainda vai continuar com esse nível de maturidade, assim eu espero. Que a gente vai continuar tendo. E outra, a gente tem que realmente fomentar as emissões, a gente tem que fomentar as captações, a gente tem que fomentar realmente as aquisições de imóveis pulverizados, com multilocatários, cada vez mais se buscando isso. Então, eu acho que se espera isso mesmo, né? Então, não tem outro caminho de crescer, né? Vou fazer uma outra pergunta, essa aqui mais enigmática, vamos dizer assim, independente. Você falou no começo, o fundo imobiliário não respeitava tanto a taxa de juros. Esse ano saiu um capítulo de livro que eu escrevi e era sobre planejamento financeiro, minha parte era só sobre fundo imobiliário. E aí depois eu mostro a correlação com a taxa de juros e vem um parágrafo embaixo assim: na minha opinião, é muita ingenuidade alguém acreditar que um produto tão complexo, com lastro num mercado tão complexo quanto o imobiliário, seja impactado por uma única variável e que essa variável seja juros. Eu acho isso ingênuo demais. Em algum momento, a realidade do mercado imobiliário tem que prevalecer. E aí é questão também da gente achar, o ciclo está mais aqui, mais ali, mas se vocês concordam que isso em algum momento vai acontecer e que em 2019 é provável que o ciclo do mercado imobiliário mostre melhora.
Só respondendo bem rápido, isso meio que já acontece hoje. Sim. A relação com a Selic ela é incrivelmente forte, abaixo de 12% ao ano, o que está mais comum agora, né? Quando a Selic sobe de 12%, quando a renda fixa passa do mágico 1% por mês, o fundo imobiliário descola um pouco, essa relação ela se perde um pouco, é abaixo do 12% que a Selic desce e o fundo inverte junto. Então talvez exista já essa separação. Quem sabe um dia, agora... A 100 mil cotistas eu achava que é mais fácil de reverter. A 200 mil cotistas é um pouco mais difícil de reverter. Eu gostaria que revertesse essa relação. Não, aqui assim, porque eu acho que o fundo imobiliário ele é um instrumento financeiro com lastro imobiliário. Então a gente também nunca pode deixar de ter essa associação. Exatamente, isso a gente não pode deixar de ter. Outra coisa que eu aprendi na vida também, viu? Não importa o que você acha, o que o André acha, o que eu acho, o mercado acha. Exatamente. Nós não podemos fazer nada, entendeu? Então a gente tem que saber interpretar o que o mercado está nos sinalizando, nos dizendo, e com base nisso, ir criando o conteúdo para atender essa demanda. Então, vou aproveitar para complementar o que eu falei. Acho muita ingenuidade pensar que um negócio tão complexo seja impactado por uma única variável, mas não sou eu ingênuo de querer segurar a maré, entendeu? Se a taxa de juros subir, o fundo imobiliário vai cair e ponto. Exatamente. Para tirar o enigmático, Estados Unidos, HIT. Essa relação, a gente não ouve aqui porque a gente não está acostumado com a mídia de lá, mas essa relação existe lá também. Taxa de juros influencia nível de cotação num primeiro momento. Depois quando você olha o gráfico de retorno total, você vê que o impacto ele dilui-se já no segundo, terceiro ano. Desaparece a relação no médio prazo. É o seguinte, enquanto a taxa de juro mandar no fundo imobiliário e enquanto a taxa de juro no Brasil for alta, não vai dar para ter em fundo imobiliário ativos de altíssima qualidade. Exato. Certo? O Infinity é um prédio sensacional aqui em São Paulo, um dos melhores de São Paulo, estava à venda. Uma vez eu brinquei com o analista, e aí, dá para comprar? Ele falou, você tá louco? O Infinity dá 6 de cap. Se colocar dentro de um fundo imobiliário vai dar entre 5 e 4,5. Ninguém topa. Ninguém topa. Por quê? Por causa do lado financeiro da coisa. Se eu chegasse num lugar onde só tivessem investidores do mercado imobiliário, na hora, talvez topassem, mesmo sendo abaixo de 6. Então, tem algo no meio do caminho. Eu vou dar uma sugestão, eu quero ouvir o que vocês acham, se vocês levariam isso adiante para um gestor. Eu queria ver um gestor que falasse o seguinte, eu vou fazer o fundo imobiliário chamado Low Yield, baixo rendimento, ok? Então eu vou comprar imóveis bons, imóveis caros e que vão gerar renda de 4 a 4,5% ao ano. Venha quem quiser. Gostaria de ver isso no mercado? Resposta fácil para você. E fundo assim, só faz sentido se tiver ponto de entrada e saída. Aí eu vou falar o que o André adora. Se for um fundo de prazo, de repente pode até fazer mais sentido. Aí a gestão ativa, porque a gestão ativa ela tem que ter o clássico total return. Você tem que colocar uma parte de equity, que é isso que você está falando, e a parte de renda. O problema é que os fundos imobiliários nessa década não tiveram isso muito bem claro. A gestão ativa aqui no Brasil ficou mais com cara de multiportfólio, então é uma crise de identidade. A partir do momento que você faz uma entrada num ativo de cap de 6, é porque você deve ter um cap de saída que faça sentido. Se não tiver, aí é um produto que eu não gostaria muito de ver no mercado, acho que não faria muito sentido. Mas se o gestor falar, olha, pode ficar tranquilo que a gente vai vender, porque a gente acredita que estamos pagando aqui 25 mil reais no metro, mas a gente consegue sair com ele a 40 daqui a pouco, espere e confie em mim, tudo bem, aí vale. Mas carregar renda baixa sem ter saída, aí não faz sentido. Opinião minha, né? Vou responder rapidinho. Esse fundo não ia sobreviver no mercado, não. Ele não ia sobreviver. Não, ele não ia sobreviver por levar takeover no meio do caminho. A cota ia cair e o cara ia tirar ele do mercado. A resposta é: esse fundo não nasce e não existe. Exatamente. Pode ser. Justamente. Nem sobrevive. Nem sobreviveria, né? Mas o problema é que a gente tem que começar a aprender que fundo imobiliário ele tem que ter ponto de entrada e saída. Estou falando do ponto de vista do investidor. O problema é que o investidor que quer fazer isso, e ele tem que colocar isso para a responsabilidade do fundo, entendeu? Até para a questão da isenção. Então, os gestores têm que começar a entrar mais nesse ritmo. Tem que ter entrada, carrego, saída, entrada, carrego, saída. E aí sim você ganha uma comparação mais justa com o mercado americano. Que nesse exato momento tem fundos com 500 propriedades, com certeza comprando 10 e vendendo 10.
E aqui a gente ainda está discutindo, né? Faz uma emissãozinha, pega um imóvel lá e o pessoal vai e critica e vai e bate e volta e aquela coisa toda. Eu acho que ainda nós estamos muito imaturos com relação a isso. Eu acho que o investidor, a gente tem que trabalhar muito mais nessa questão. O investidor tem que ser menos idealista e tem que estar mais aderente com a estratégia do gestor e procurar entender e cobrar isso. E também o gestor deixar a estratégia dele bem clara. Exatamente. Né? Por isso que eu falei desse fundo Low Yield. Venha quem quiser. A minha estratégia eu quero os melhores prédios de São Paulo. Ele gera um retorno menor do que a maioria dos fundos imobiliários. Venha quem quiser. Se você deixa a sua estratégia clara, aí a estratégia é outra. É alto rendimento. O meu fundo imobiliário vai dar muito mais renda do que os outros. Obviamente eu não vou ter os melhores imóveis de São Paulo. Retorno ajustado por risco. Venha quem quiser. Né? Só não pode ter secundário. Não entendi isso. Só não pode ter secundário por causa do takeover. Todo mundo leva. Interessante, era isso que eu queria e esperava juntando esses dois caras aqui. A divergência, né, com qualidade, com respeito principalmente. E como eu falei na abertura, tenho certeza que a gente converge na intenção de fazer conteúdo de qualidade, conteúdo desinteressado e falar de fundo imobiliário. E divergir faz parte, né, de qualquer assunto. E a gente diverge porque se respeita e respeita quem está assistindo. Né? Eu acho que o fundo imobiliário ele é um ativo diferente de todos os outros. Isso. E por isso que dá debate. Que você discute a indústria, você pode ver que isso não acontece muito em outros mercados. As pessoas discutem gráficos, discutem um balanço de uma empresa, né, uma posição. Aqui não, aqui a gente discute a estrutura do negócio, entendeu? Verdade. Então isso tem muito para acontecer, A gente está caminhando para o final e além de ter promovido esse encontro que me deixa muito feliz, eu vou promover mais um encontro hoje, esse é surpresa. Pode chama e vem vindo para cá. Quando as pessoas me encontram e falam, putz, eu assisto seu programa, invisto em fundo imobiliário, olha, eu vejo sempre você, eu vejo sempre o Baroni, eu vejo sempre o André. Então estar aqui com esses caras hoje é uma alegria, ser lembrado perto deles é uma alegria para mim. Como eu falei, a gente converge, a gente quer fazer conteúdo de qualidade e isso é que é o importante. O último dia do ano, o pessoal vindo para cá, passar o Natal com a família, a gente vai fazer mais um encontro. Vem para cá. Ali, ó. Aí. Isso. Aí. Agora sim. Agora tá aqui, fez o line. Olha que coisa boa. Apresenta o Baroninho aí, Baroni. Então, esse aqui é o Enzo. Ele tem 8 anos. Apaixonado agora já por fundo imobiliário. Pela cidade de São Paulo. Pela cidade de São Paulo e principalmente pelo... Corinthians. Nós, bicho. Eu falei pra ele assim, a gente é imparcial para falar de fundo imobiliário. Agora, para falar de futebol, a gente é parcial mesmo. Só pode falar do Corinthians. E essa é a minha filhota, a Laurinha, já esteve aqui, né, filha? Fez muito sucesso. Veio de novo e veio para falar o que para as pessoas? Fala. Feliz Natal! Feliz Natal, Enzo, manda um feliz ano novo. Feliz Natal! E um feliz ano novo, que em 2019 estejamos reunidos novamente. E você, aproveite as festas com a sua família, aproveite o ano com a sua família. A gente gosta de fundo imobiliário, mas tudo é bobagem. O que importa é isso aqui. Mesmo. Exatamente. Valeu, obrigado, grande abraço para vocês. Natal, feliz Natal. Até.